Bom, para nossa aula hoje, eu quero que vocês peguem a apostila de vocês lá na página 47, tá? Lá nós temos uma prática de oralidade. Então, nessa aula aqui, nós vamos nos preparar para quando a gente tiver, né, semana que vem, uma aula presencial, para a gente fazer essa discussão que tem proposta aqui na apostila, tá? Então, na nossa aula de produção de texto, pega então, né, já falei lá na página 47 da apostila, vamos fazer juntos aqui a leitura, ainda falando sobre o Código do Consumidor. Então, nas aulas anteriores, né, tanto em videoaula quanto em aula presencial, a gente fez a leitura de alguns trechos do Código do Consumidor. E ali a gente pode ler alguns artigos, alguns incisos, parágrafos, para conhecer um pouco mais sobre essas leis que a gente tem direito, certo? Então, vamos fazer aqui a leitura juntos e prestem bem atenção. É um caso, né? E a partir desse caso é que a gente vai pensar aqui nos nossos argumentos, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui juntos. Discussão de caso envolvendo defesa do consumidor. No Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o SNDC, estão registradas milhares de reclamações de consumidores contra diversos tipos de empresas. Os bancos, as operadoras de internet e TV a cabo e os planos de saúde são os campeões de reclamações. Então, sempre houve, né, desde que existe comércio, sempre houve reclamações. Então, sempre vai haver algum produto, algum serviço, alguma empresa que vai ter um desacordo aí entre uma empresa e um consumidor, né? Entre um vendedor e um consumidor, enfim. Então, a seguir, nós apresentamos um caso fictício envolvendo uma operadora de internet. O intuito é que, em grupos, vocês avaliem quem tem razão, o reclamante ou a empresa. Então, aqui vocês podem fazer essa leitura com alguém da família, para vocês trocarem ideias para ver quem que está certo aqui nesse caso, né? O reclamante ou a empresa. Então, vamos prestar atenção aqui. O caso. Em abril de 2019, o senhor Aristarco de Abreu contratou um plano de internet junto à operadora de sua região. O contrato padrão estipula que cada plano deve ter a validade de 1 ano para que o consumidor faça jus ao preço promocional oferecido, R$ 120 mensais. Após usar o serviço durante um mês, o senhor Aristarco constatou que a qualidade era insatisfatória. A conexão caía constantemente e o contato com a operadora para a regularização do serviço era extremamente burocrático e demorado. Então, em maio do mesmo ano, o senhor Aristarco resolveu cancelar o serviço. Ao telefonar para a operadora comunicando sua decisão, ele foi informado de que para poder cancelar o serviço, deveria pagar o valor de R$ 1.200 referente aos 10 meses de plano que ainda estavam previstos no contrato. O senhor Aristarco ficou indignado e dirigiu-se imediatamente ao PROCON de sua região, alegando que a cláusula de fidelidade de 1 ano era ilegal, pois obrigava o cliente a se manter fiel à operadora independentemente da qualidade do serviço entregue. Veja, uma situação hipotética, mas que ocorre, né? Diariamente. A gente vê muitas e muitas reclamações desse tipo. E vocês, o que vocês acham? Quem que tem a razão? O reclamante, né, o consumidor, ou a empresa? Quem que vocês acham que está errado e quem está certo? Por isso que é interessante, né? Vocês já devem estar pensando, puxa, mas eu sei, eu concordo com o senhor Aristarco, ou não, o senhor Aristarco ele está errado. Sei que vocês já devem ter uma ideia prévia. Por isso que é interessante, discutam com o colega, mostrem para o pai de vocês, para a mãe de vocês, para o irmão, discutam, vejam o que eles acham, para vocês terem já
algumas ideias a mais, alguns argumentos a mais para a gente discutir esse caso, tá? Bom, então vamos continuando aqui. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é baixar. Na verdade, nem precisa baixar. Se vocês digitarem aí no Google, vai aparecer o Código de Defesa do Consumidor. Aí, nesse arquivo, realizem buscas por palavras relacionadas ao caso, como contratos, cláusulas abusivas e fidelidade. Então, dentro desse Código de Consumidor, pesquisem essas palavras, contratos, cláusulas abusivas e fidelidade. Após localizarem os artigos do Código do Consumidor aplicáveis ao caso, estudem-nos atentamente e decida quem tem razão, o senhor Aristarco ou a operadora. Então, no Código do Consumidor vai aparecer sobre esse caso em específico, aí, com essas cláusulas abusivas e fidelidade. Leiam e, a partir disso, vocês vão decidir quem tem a razão. Em seguida, vocês vão procurar artigos que, de alguma forma, possam dar razão à parte contrária. Então, mas o senhor Aristarco está certo, porém, a empresa aqui pode reclamar isso. Então, pesquisem aí no Código do Consumidor isso. Essas duas coisas, tá? Depois disso, quero que vocês escrevam aí no caderno de vocês a opinião de vocês com base no Código do Consumidor sobre esse caso hipotético que nós fizemos a leitura, certo? Aí em sala de aula, nas nossas aulas presenciais, nós fazemos essa discussão. Aí a gente vê quem que colocou que está a favor do senhor Aristarco, quem está a favor da empresa e os argumentos, o porquê. Aí vocês vão falar, não, porque o Código do Consumidor diz isso, então o senhor Aristarco tem razão. Ou o Código do Consumidor diz que a empresa pode fazer isso, então a empresa está correta. Então, analisem, é uma atividade para vocês pesquisarem, é pesquisa, não adianta só ler ali, e falar. Quero que vocês tenham embasamento, O argumento de vocês vai vir do embasamento do Código do Consumidor. Não, porque lá no parágrafo tal diz isso, isso e isso. Tá certo? Entenderam, alunos? Eu espero que vocês façam essa argumentação no caderno de vocês, e aí a gente faz essa preparação, preparem-se para defender tanto o consumidor quanto a operadora. Aí a gente faz em sala de aula essa discussão, e vê se chega a um meio termo ou não. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham compreendido. É interessante a gente saber argumentar e usar esse texto do Código do Consumidor como base. Tranquilo? Então, até sexta-feira, alunos. Tchau!